Por que tantos líderes acreditam que a equipe não gosta dele? Por que tantos líderes têm muitas dificuldades em lidar com as pessoas, lidar com os perfis que ele tem na gestão? Por que tantos líderes fica preocupado com o que o time dele tem pensado sobre ele, o que as pessoas dizem sobre ele? O que as pessoas retratam sobre esse líder? Por que tantos líderes têm o desafio grande em lidar com pessoas? Olá, líder, tudo bem com você? Se você passa pelo menos por duas dessas situações que eu perguntei para você agora, eu sugiro que você acompanhe com calma, com tranquilidade e com muita atenção essa aula. Eu vou fazer um convite aqui para você para que você fique comigo até o final. Por quê? Porque você irá entender conceitos extremamente importantes para sua liderança. Conceitos que uma vez que você aprender, você vai reduzir drasticamente os problemas que você tem com pessoas hoje. Qual que é o maior desafio como líder? Qual que é o maior desafio na gestão de pessoas? É justamente lidar com pessoas. Então, se você passa por essa situação, a minha recomendação para você é separe esse tempo, porque eu vou trazer um conteúdo aqui para você que esse conteúdo normalmente eu não compartilho publicamente. Ele é um conteúdo mais fechado, ele é um conteúdo que eu utilizo em mentorias fechadas, mas conversando com alguns mentorandos, eles permitiram que eu pudesse levar essa informação aqui para você, trazer essa informação aqui para você. Por quê? Porque é o desafio de boa parte dos líderes hoje. Como que eu lido com pessoas, Diogo? Como que eu lido com aquele perfil que está tirando meu sono à noite? Como que eu lido com aquela pessoa que é de fato difícil de lidar? E tudo começa ao entender os princípios da liderança. Isso aqui, inclusive, também é tema de eventos presenciais que eu faço. O último deles que eu fiz foi dentro de uma instituição. Eu queria mandar um abraço para Vânia, para o André, pessoas responsáveis aí por levar esse conteúdo também de forma presencial ali para os seus líderes. Então fica aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito por vocês e também aos meus mentorandos que permitiram trazer essa informação aqui, tá legal? Alô, Tainara, se você estiver escutando, a gente vai falar aqui também sobre o desafio do modelo estátua que a gente revelou em uma das nossas mentorias. Então você vai descobrir tudo isso. O que que a gente fala num conteúdo mais fechado? Quais são os conceitos, os princípios da liderança que você pode aplicar aí no seu dia a dia? É sobre isso que eu vou falar com você. Você vai entender o que que é esse modelo estátua, que foi uma das mentorias que eu fiz junto com a Tainara, que está colhendo resultados excelentes aí. Parabéns, viu, Tainara, pela sua dedicação. E todos os outros mentorandos também, que são muito focados e dedicados a entregar o seu melhor da sua liderança. Eu vou revelar alguns pontos aqui que às vezes a gente comenta num ambiente mais fechado, mas por uma causa maior a gente vai revelar aqui também para você esse conceito. Por que será que tantos líderes têm tantos desafios com pessoas, tá legal? Se você tem seu time, se você faz parte de um grupo, de uma empresa, por favor, compartilhe esse conteúdo com ele, porque essa é a base da liderança. O que a gente vai revelar aqui hoje para você é a base da liderança. Eu vou falar sobre os 7 erros mais frequentes que os líderes cometem. Eu vou trazer números para vocês, o que que os números falam sobre problemas com liderança. O que que os dados revelam para a gente? Será que é só achismo ou as estatísticas também comprovam isso? Por que será que tantos líderes têm dificuldades de lidar com pessoas e as pessoas pedem demissão muitas vezes por causa do gestor? Por que que isso acontece? E como você pode fazer para não fazer mais parte desse grupo que muitas vezes os liderados pedem as contas?
por um comportamento, por uma conduta do líder. E às vezes o líder fala, pô, Diogo, mas aquela pessoa era difícil e tal. Calma, a gente vai revelar, a gente vai entender, vamos esmiuçar o assunto aqui. Esse é o grande objetivo. Por isso, o meu convite para que você fique comigo aqui nesse material, para que a gente possa desvendar passo a passo disso tudo. Então, se você estiver aí no WhatsApp, eu sugiro que você já saia do WhatsApp, foca aqui no conteúdo, foca aqui na informação. Você pode perceber que ele está em vídeo, tá? Tem áudio, tem vídeo para você entender perfeitamente. A gente vai entender o histórico de onde nasceu. Será que as pessoas realmente sabem o que é liderança? Será que as pessoas confundem liderança com outros tipos de conceitos? É tudo isso que a gente vai esmiuçar aqui. Então, hoje é um pouco mais detalhado. Por isso, eu faço esse convite para você. Fica aqui comigo até o final que você não vai se arrepender. Você vai colocar em prática e você vai obter resultados excelentes. Você vai entender o poder da influência. Como que você influencia para resolver essas questões de relacionamentos com o seu time, de relacionamento com as pessoas. Então, esse é o meu convite para você, para que você fique aqui comigo até o final, para que a gente possa esmiuçar isso aí, tá legal? Compartilha com seus amigos, com as pessoas que você mais ama, avalie o nosso Spotify aqui, por favor, dê uma nota 5 ali, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas, essa é a nossa causa, esse é o nosso movimento, nós estamos aqui para levar ambientes mais felizes, ambientes mais prósperos, ambientes mais leves. Lá fora, cara, tá muito cinza as coisas. Lá fora tá pesado, sabe? As pessoas estão com dificuldade de se relacionar um com os outros. Então, a nossa causa aqui é muito maior do que apenas abrir o microfone aqui e começar a falar. É para levar algo realmente verdadeiro para os ambientes e você faz parte disso. Então, você pode ajudar nós de que forma? Avaliando com 5 estrelas, por favor, se você acreditar que esse material pode te ajudar, e também compartilhando nos seus grupos do WhatsApp, nas mídias sociais. Vamos levar a consciência, porque somente a consciência vai trazer luz para os ambientes, tá legal? Vai ser mais delongas, vamos entender um pouquinho aqui. Isso aqui foi um material que a gente fez no Colégio Olga Ferraz, uma instituição fantástica aqui em São Paulo, próximo ali da Barra Funda. A gente fez esse evento de uma forma presencial, para levar esse conteúdo de forma presencial também, e levamos nas nossas mentorias, em outros eventos. É que lá a gente registrou algumas fotos, eu gostaria de compartilhar com você. Olha só que legal que foi essas fotos que você está vendo aí, foi um pouco do nosso evento presencial lá. Queria agradecer aqui a Vânia e o André pelo convite, está sendo fantástico desenvolver os líderes dessa instituição, e é uma parceria que a gente tem feito aí para que a educação seja o caminho para levar essa informação também mais adiante. Então, tem sido bem interessante, bem bacana. Fora os outros, nossos outros parceiros também, que tem sido fantástico patrocinando essas questões, esses eventos. Queria mandar um abraço também para a Editora Sextante, que nos patrocina com conhecimento aqui. A Editora Sextante é uma das maiores editoras do Brasil, já produziu livros como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Editora Sextante que produz esse livro. O Monjo Executivo, Editora Sextante que produz esse livro. Então, é uma parceira muito bacana que a gente tem aqui também, e nós somos muito gratos por ela sempre estar compartilhando também conhecimentos para que a gente possa levar para você, tá? Então, muito obrigado a todos os nossos parceiros. E a gente vai falar sobre o que aqui? Como influenciar pessoas, a lei da influência, tá? Então, a lei número 1 da liderança. Cara, como que eu influencio as pessoas? Será que tem como eu me dar bem com o meu time sem influenciar pessoas? Que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Será que isso é possível? Será que não é? Nós vamos desvendar isso aqui, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar também, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Será que é possível você ter um bom relacionamento com o seu time se você não entender o conceito da influência? Será que é possível você ter pessoas engajadas contigo sem você saber como conduzir essas pessoas em busca de um ambiente, de um objetivo em comum? Então, o que acontece muitas vezes? O que nós vamos falar? Se a gente vai falar sobre os 7 erros graves da liderança, é importante a gente entender o que evita esses erros.
E a influência é um desses pontos que nós vamos comentar aqui. Como que você influencia pessoas? Será que influência tem a ver com manipulação, que é uma confusão muito grande que as pessoas fazem? Vamos entender? Vamos um pouquinho mais adiante? Então, bora lá. Para a gente entender o conceito da liderança, para a gente entender por que nós temos tantos problemas hoje dentro dos ambientes de relacionamentos, a gente precisa entender a história. A história, porque se nós não entendermos a história, como que a gente leva, como que a gente compreende o que está acontecendo? Como que a gente compreende os principais problemas? Então hoje eu quero trazer um pouco de história aqui para você também. Por que que os líderes agem de tal forma? Por que que os líderes agem de um jeito que as pessoas ficam muitas vezes ali desmotivadas? Os números são assustadores. Eu vou mostrar números aqui para você. São assustadores. Então, não perca nenhum minuto aí, porque tem muita coisa. A gente vai quebrar muito paradigma hoje. A gente vai trazer referências de estatísticas para que você não cometa esses mesmos erros. E aí vamos entender um pouco da história para a gente entender por que que as pessoas se comportam de tal forma hoje, quando ela assume um cargo de chefia. Por que que ela deixa as pessoas tão insatisfeitas? Por que que ela perde tantos talentos? Por que que as pessoas vão embora das empresas? Por que que você vê tantas pessoas que são pais de famílias, muitas vezes sendo humilhados dentro dos ambientes? Por que que isso está acontecendo? Será que não chegou a hora da gente dar um basta nesse tipo de situação? Será que não chegou a hora da gente entender o que fazem realmente as pessoas acreditarem num objetivo, num propósito maior e não apenas, entre aspas, xingos, gritos, ficar mandando, achar que esse jeito mais grosseirão é o que vai resolver? Será que não chegou a hora de a gente buscar uma outra alternativa? Tem funcionado? Será que tem funcionado? É isso que nós vamos entender. E eu vou trazer números aqui para você. Se você é uma pessoa mais de números, a gente vai ver números também, tá bom? Só aguardar um pouquinho que a gente já vai chegar lá. Vamos entender o que era o modelo Fordismo, né? Então, o modelo Fordismo foi do Henry Ford, eu acho que todo mundo já ouviu falar da empresa Ford, muito conhecida, né? Uma indústria automobilística, e ele revolucionou todo o mercado no século XX, o mercado automobilístico. O cara trouxe o carro para o mundo, trouxe rodas. Se era cavalo antes que a galera usava, esse cara trouxe rodas. Ele produziu em massa muitos e muitos carros ali no século XX. Então o Henry Ford ele transformou a indústria. Ele transformou a forma de produção da época. E aí, olha essa frase ali embaixo que está escrito, ó, tornando-se referência no modelo de gestão. Então esse cara se tornou referência. E claro, pô, ele trouxe uma coisa fantástica para o mundo, né? Se você anda de carro hoje para cima e para baixo, tem uma parcela desse cara ter contribuído com isso. Só que quais que foram os impactos do modelo Fordismo? O que trouxe de impacto quando a gente se refere à liderança e gestão de pessoas? Esses dias eu estava escutando uma entrevista do ministro. Só que eu comecei a ver como essas pessoas elas não têm dimensão de quem está ali na base. Ele falou: Nossa, como que as pessoas podem achar o Henry Ford é, um cara ruim, um cara maldoso? Por quê? Porque esse cara ele revolucionou a indústria, ele trouxe coisas boas, concordo, numa visão mais de economia, que é o que ele estuda, o que ele é especialista, eu concordo com ele. Esse cara né, ele teve um grande impacto na economia, no modelo de gestão e administração, a gente vai entender isso um pouco mais. Só que quando a gente fala em gestão de pessoas, cara,
Será que foi tão bacana assim? Será que realmente é um modelo a ser seguido? O modelo de gestão do Henry Ford? Talvez para números, sim. Para uma visão mais racional, sim. Você vai lá colocar um número, olha como isso cresceu, como isso evoluiu, que é gestão. Gestão olha para isso, né? Gestão olha números, né? Gestão é muito de tipo, pô, estamos subindo, caiu, vamos ajustar, plano de ação, né? Isso é gestão. Mas e pessoas? É isso também? Então o que está acontecendo muito aí fora, líder? Está existindo muitos gestores e poucos líderes. Está existindo muitos gestores e poucos líderes. Porque o modelo Fordismo, ele tinha uma pegada muito forte em relação à produção e não gerava impactos tão positivos assim quando a relação era com pessoas, entendeu? Como que essas pessoas eram instruídas, como essas pessoas eram direcionadas para que elas pudessem exercer o trabalho delas. E ele se tornou um modelo de gestão. Eu entendo, pessoal, qual foi esse modelo de gestão? Gestão números, administração, pô, é o que a gente está falando. Pô, produção alta, isso e aquilo, joia, legal. Só que as pessoas não separaram o joio do trigo, misturaram a gestão com a liderança. E aí, o que está acontecendo até hoje? Porque o que, que são crenças? Se a gente for falar um pouco de crença, é aquilo que a gente acredita. E essa questão do que eu acredito, o que, que eu acredito sobre um cargo de liderança? O que, que eu acredito sobre o que é liderar? Não, liderar você tem que ser firme, tem que xingar as pessoas, tem que gritar, porque é assim que elas trabalham. Será? Vamos ver. Vamos ver, será? Não sei. A gente vai revelar aqui, vamos esmiuçar um pouco mais. Você está entendendo o ponto que eu estou querendo chegar? Foi uma grande referência. Joia, legal. Acho um profissional fora da curva. Só que talvez referência em relação a números, uma visão mais racional. Mas e numa visão humana? E numa visão com pessoas, de liderar e influenciar? Será que esse cara foi? Será que esse cara foi bacana? Vamos entender? Vamos ver? Qual que foi o lado negativo do Fordismo? E as pessoas trouxeram como referência. E você vê que as crenças, ela vem de gerações para gerações. E aí eu assumo um cargo de gestão, eu coloco o mesmo modelo. Por quê? Porque eu acredito que aquele modelo é um modelo que é liderar. Será que é? Qual foi o lado negativo do Fordismo? Desumanização do trabalho, um ritmo excessivo, desgaste mental e físico para as pessoas, alienação e baixa satisfação, conflitos trabalhistas. Eu sempre falo que as pessoas, na maioria das vezes, né, não vou generalizar, mas na maioria das vezes, conflitos trabalhistas, processo que as empresas recebem, ela processa a pessoa que se relacionou com ela dentro da empresa e não a empresa por si só, entende? Porque não ter a sabedoria do relacionamento humano, que é o nosso tema aqui, a gente vai chegar lá. A gente vai entender o que é influência, como que você influencia pessoas, a gente vai chegar lá. Mas é importante a gente trazer um pouco disso para falar, cara, será? Será que estamos no caminho certo? Será que é isso mesmo? Então, ó, conflitos trabalhistas, dificuldade para atrair e reter trabalhadores e talentos. Quando um amigo saía, você acha que esse amigo ia indicar uma pessoa para trabalhar nessa empresa? Tá maluco, rapaz? Você for lá, ih, só falta os caras usar chicote, meu irmão. O negócio é trash, entendeu? Era mais ou menos assim. Falta de autonomia, as pessoas não tinham autonomia, era como se fossem robôs na produção, um controle excessivo dos supervisores. Deixa eu ver o que você está fazendo. Deixa eu ver. Cada vírgula era monitorada, cada vírgula, a pessoa não tinha tranquilidade para fazer o trabalho, para trabalhar.
Controle excessivo. Ó a palavra que eu vou falar. Controle excessivo dos supervisores. Altos salários, porém condições de trabalho precárias. O que Henry Ford acreditava? Vamos pagar alto, e era uma estratégia que ele utilizava, vou pagar altos salários, porque com altos salários eles compram também os meus veículos e a gente movimenta o mercado. Essa era uma das questões que Henry Ford fazia. Ele também acreditava que o alto salário iria manter as pessoas. Paga um alto salário que segura a pessoa aqui com a gente. Será que somente o salário é questão de motivação para as pessoas estarem no trabalho? O que você acha? Será que somente o salário alto é o que mantém as pessoas motivadas ou mantém pessoas meio que zumbis? Aquelas que já tá com o olho assim caindo de tanto cansado, chateação, desmotivação, mas pelo dinheiro ela ainda tá naquele ambiente. Henry Ford acreditava que era dar dinheiro para as pessoas e elas iam manter ali o trabalho. Essa era a visão de gestão de pessoas dele. Gestão autoritária e racional, ou seja, o que importa para mim é só o número. Não, por que caiu? Vamos subir mais isso daqui. Baixa qualificação e capacitação sem foco no desenvolvimento humano. Essas foram algumas características quando a gente se refere a liderança e gestão de pessoas no modelo Fordismo, um modelo bem industrial, produção ali e numa pegada desumana, vamos dizer assim, tá? Qual que era o perfil do líder no modelo Fordismo? Primeiro, autocrático. O que é um líder autocrático? Decisões centralizadas, de cima para baixo. Somos nós aqui que mandamos. Ah, ô chefe, não pode. Sua opinião não importa. Eu não pedi para você nada. Eu não pedi para você opinião. Quem decide aqui somos nós. Já participou de algum ambiente assim? Eu já participei de alguns. Já participei de alguns. Comando e controle, ou seja, controle severo nos trabalhadores. Sabe aquele gestor que fica ali em cima, ali, não deixa o cara respirar? Um controle muito severo. Tem que produzir, bora produzir, tem que entregar, resultado. Foco na produtividade, alta produção no menor tempo possível. Então, cara, não interessa se você tá caindo aí, se você tá amarelo e se você não almoçou ainda. Vamos entregar. Decisões racionais. Decisão apenas baseado em dados e números. Sabe a pessoa bem racional? Não, mas o número X, isso e aquilo. Gestorzão mesmo. Gestor na veia 100%. Sem equilíbrio entre o humano e os números. Eu entendo que a gestão é importante o líder olhar para números, claro que é. A gente sabe disso, né? Você precisa também olhar para os números, mas só isso? Será que é só isso? A gente vai ver números. Líder, na hora que chegar na parte dos números, você vai falar: Meu Deus, Diogo, essa é a realidade. Estou trazendo para você o cenário real. O que acontece? Por quê? Para que a gente possa trazer luz para o mundo. Será que estão olhando para as pessoas? Será que o líder sabe que tem um colaborador dele que acordou ali 3, 4 horas da manhã para pegar um ônibus, levar o filho na escola, e às vezes esse filho gorfou na camisa dele e ele vai ter que chegar, arrumar uma camisa no meio do caminho, trocar para pegar um ônibus lotado, um trem que cabe no máximo 3 pessoas por metro quadrado, e ele vai ali como uma sardinha apertado para chegar no trabalho e ainda ter que produzir. Será que esse líder ele tem essa dimensão? Será que quando falou isso ele teve essa visão de olhar quem era o humano? O que o humano passava para entregar esses números excelentes que o Henry Ford estava produzindo na época? Não estou desmerecendo aqui, tá, pessoal? Fica bem claro o trabalho do Henry Ford, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou falando para você é: a gente precisa entender a história para entender o porquê que muitos gestores ainda acreditam nesse modelo.
E será que está funcionando? É os números que vão dizer para a gente. Vamos equilibrar um pouco de número e um pouco de situação real, né, aqui da vida, entendeu? Então tinha decisões muito racionais, decisões muito racionais. Uma hierarquia rígida, autoridade concentrada nos níveis superiores. Pouco importava a opinião da operação. Não, ó, importa a sua opinião, cara. Quem decide aqui somos nós. Já passou por algum lugar onde decidiram as coisas assim? É semelhante para você? É familiar para você esse tipo de conduta? Comunicação limitada. Não fala comigo. Quem é você para falar comigo? Trabalho. Só quero trabalho. Você já fez? Ou seja, não tinha nada de humanização. Tarefas repetidas para ter mais eficiência e resultado. E aí, como que eu inovo se eu não tenho tempo para pensar? É só produção, 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 blá, blá, blá. Entendeu? Ele melhorou os números realmente, mas de que forma foi feito isso? E será que esse modelo é utilizado até nos dias de hoje? Tcharam! Vamos ver, vamos ver. Alguma semelhança com os tempos atuais? O que que você acha? Existe realmente alguma semelhança com os tempos atuais? Coloca aí nos comentários, líder, o que que você acha? As pessoas ainda agem de forma semelhante? Será que mudamos, evoluímos ou continuamos semelhantes ao século XX? Será que houve mudança? Será que nós evoluímos, olhamos, opa, peraí, não, espera aí, as pessoas, né? E as pessoas? Será que nós temos esse olhar, esse cuidado com gente? Vamos ver o que os números dizem. O que as pesquisas e os números dizem para nós? Vamos lá? 9 a cada 10 pessoas relacionam a síndrome de burnout às lideranças. Essa é uma pesquisa da Mindsight, empresa especializada em gestão de pessoas. Ela aponta que 90% dos mais de 2.300 entrevistados relatam a participação em equipes cujo líder gerou desgaste mental. Fonte, você RH. Que conclusão que a gente pode tirar disso aí, líder? Então, 90% das atitudes do líder, de acordo com essa pesquisa, dentro desses 2.300 entrevistados, é claro, falam que o burnout que ele teve, né, que é esse nível de tensão alto, de estresse devido ao trabalho, está relacionado ao desgaste mental que o líder provoca na pessoa. Como que você tem cobrado seus colaboradores? De que forma que você tem lidado com a sua equipe? Tem sido positivo? As pessoas têm continuado no seu time? Ou você frequentemente tem que fazer novas contratações? Há um alto nível de rotatividade no seu ambiente? Deixa aqui nos comentários depois, tá? Ó, 63% dos gestores brasileiros contribuem para um clima desmotivador. Eu falei 63% dos gestores brasileiros. Essa é uma pesquisa da Ray Group, consultoria em gestão de negócios, onde analisou 3.000 gestores brasileiros, apontando que 63% contribuíam para um clima desmotivador. Será que estão utilizando ainda o modelo do Henry Ford, o modelo Fordismo de operação? 63% apontam que é atitudes do líder, 25% outras causas, e apenas 12% promovem bom ambiente. Eu disse apenas 12%. A gente tem que chamar atenção para esses números, líder. Por quê? Porque os ambientes estão devastados aí fora. Sabe? As pessoas estão sendo. é, o que estão fazendo com o ser humano?
É essa atenção que eu quero chamar de você, entendeu? Então, se você é um diretor, se você é um presidente, se você é um empresário, se você é um gestor da sua área, eu gostaria que você pudesse pegar esse material e compartilhar com seus líderes, compartilhar com o seu RH, compartilhar com as pessoas que estão dentro do seu ambiente, que você possa desenvolver as pessoas do seu ambiente para que a gente comece a olhar com carinho para isso. Porque é muito bonitinho a gente falar sobre liderança de um nível mais charmoso, de um jeitinho mais gostosinho, mas quando a gente vai para o mundo real, será que é assim que está acontecendo? Tem hora que a gente tem que trazer um pouco a realidade. A gente tem que mostrar um pouquinho como as coisas estão acontecendo aí fora, porque senão não tem mudança. Você quer construir uma empresa à custa de pessoas sendo desgastadas, gerando estresse, gerando depressões, gerando ansiedades? Quantas pessoas estão ficando para trás para que as empresas sejam construídas? Será que os gestores estão com o conceito correto do que é liderança? É esses questionamentos que a gente precisa fazer. Eu trabalho com líderes quase todos os dias, eles também estão cansados, eles também estão desgastados. Então, quero falar com você, principalmente do alto escalão, para que você possa olhar para a sua empresa, para o seu negócio e você desenvolver as pessoas do seu time. É uma responsabilidade sua também. Eu quero falar também com você, o líder que está mais ali na parte tática. Saiba que gritar com pessoas, acabar com o emocional das pessoas não é o melhor caminho. Você não está exercendo uma liderança. Você está desgastando as pessoas, entendeu? Olha os números aí. Quantas pessoas estão emocionalmente abaladas por um perfil, por uma conduta, por um grito na orelha, por um xingamento, muitas vezes, que acontece e não chega no RH, não. Você acha que as pessoas têm coragem, muitas vezes, de ir lá no RH falar? Não tem, porque ela não sabe qual que é a punição que ela vai receber. Você entendeu? Então, o jogo da realidade é diferente. O jogo da realidade é outro. Na teoria, tudo é bonitinho, tudo é lindo. Mas quantas pessoas estão ficando no meio do caminho? Aí você vê falando de liderança aí fora de um jeito tão glamuroso, tão charmoso, mas será que a realidade está sendo assim mesmo? 8 em cada 10 pedidos de demissão têm relação com a chefia. Isso foi uma matéria do G1, faz alguns anos já, acho que foi 2020, 2019, mas pelo que eu tenho percebido, esses números não têm alterado muito, não. Só foi uma pesquisa da Michael Page, uma empresa especializada em recrutamento, e ela aponta que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Sinceramente, responda para você mesmo. Você acha esses números normais? Você acha que esses números são números realmente motivadores para as pessoas? E aí a gente vai tentar entender como motivar pessoas. Tem episódios aqui, você pode navegar nos episódios aqui do Leaderflix para você entender mais sobre como motivar pessoas, como, mas a gente precisa ir um pouco mais profundo no assunto, né? Entender de onde vêm as origens. Por isso que eu falei para você, a gente precisa entender um pouco da história para ver se não existem crenças enraizadas que estão sendo praticadas até hoje. Então, quando a gente fala o que é liderança, sobre 7 erros na liderança, erros comuns de líderes, principais erros de um líder, a gente vai esmiuçar isso. Porque primeiro eu estou trazendo para você o cenário. Olha, está acontecendo isso aqui, líder. A gente precisa levantar atenção para isso. A gente precisa trazer realmente o que é o conceito da liderança. A realidade não é tão glamurosa, tão bonitinha como estão plantando por aí. O buraco é muito mais embaixo. Então, olha esse número: 8 em cada 10 pedidos de demissão tem relação com a chefia. Isso não é um número, nós não podemos achar isso um número normal, né, líder?
Não podemos, tá bom? Como que você enxerga isso? Eu gostaria de que você pudesse deixar o seu comentário, porque às vezes eu tô falando aqui, aí você tá me xingando aí do outro lado, tá bravo comigo que eu tô mostrando a realidade, eu não sei o que tá passando na sua cabeça. Mas é interessante a gente trocar essa figurinha, debater, eu gosto de abrir debate. A sua opinião aí vale muito. Por quê? Porque a sua opinião é a opinião que vai formar a opinião de uma outra pessoa também. Isso é aí que está o enriquecimento do desenvolvimento nosso como seres humanos. Eu trago um tema, você coloca o seu ponto de vista, a outra pessoa lê e entende de uma outra forma, e ali gera um debate saudável, tá? Eu gostaria que você, por favor, colocasse aqui embaixo qual é a sua opinião, o que, que você pensa sobre isso. Vamos esmiuçar um pouco mais esse tema. Vamos trazer mais luz para esse tema, porque às vezes sua opinião, ela é a opinião que uma outra pessoa está precisando para que ela possa chegar numa conclusão que ainda ela não conectou. Na hora que você fala, putz, cara, isso faz sentido. Eu também vejo assim, assim, assado. Isso é fantástico no desenvolvimento, né? Eu sou muito a favor dessa troca, porque essa troca que fortalece aí o conhecimento, tá? Então coloca, por favor, aqui a sua opinião. É um tema, eu sei que é um tema um pouco polêmico, hoje eu ia trazer realmente um tema um pouco mais sério, né, do que a gente está acostumado aqui, no sentido de falar realmente o que está acontecendo no segmento da liderança, e é importante a sua opinião, porque a sua opinião ajuda a construir uma nova formação de opinião em relação a esse ponto a partir dessa visão, tá? Quais são as causas e os erros mais frequentes? A gente vai entrar nisso agora. O que, que acontece? Por que existe é, tantos erros que líderes cometem, às vezes de forma inconsciente? E quais são esses erros? É isso que nós vamos esmiuçar. O primeiro eu já revelei para você de uma forma um pouco mais paralela, a gente pode considerar um erro bônus. Eu prometi 7 para você, mas um bônus aqui é: nós ainda estamos trazendo crenças do passado. Nós acreditamos que liderança é o modelo Fordismo. Quando eu chego na liderança, eu tenho que aplicar aquele referência de gestão, lembra? Cara, gestão é uma coisa, liderança de pessoas é outra. Gestão é eu enxergar um problema, uma lacuna, um gap, eu olhar para aquele gap e falar, cara, eu preciso de um plano de ação para resolver esse gap. E aí, em cima desse plano de ação, eu vou medir para ver se eu estou evoluindo, para ver se eu estou caindo, entendeu? Então, gestão é: eu tenho um gap, eu tenho uma lacuna, eu crio um plano de ação e depois eu vou medir isso. Isso é uma visão muito de Jack Welch, né? Foi um grande administrador. Ele traz isso para a gente. Vicente Falcone fala muito sobre isso também, sobre um modelo de gestão. Gestão seria isso: identifica um gap, plano de ação e vamos medir para ver se a gente está alcançando ou não. Então, no modelo Fordismo, eles consideraram somente gestão, mas esqueceram completamente de pessoas. Houve muita desumanização, houve muito aquele líder severo, aquele controle excessivo nas pessoas que desmotivavam elas. E às vezes a pessoa fica porque ela precisa pagar as contas dela. Então ela se sujeita a passar por aquilo. Mas será que esse é o caminho? Será que nós devemos continuar por aí? É isso que nós estamos questionando, porque liderança é outra coisa. A gente vai ver o que é liderança, mas antes disso, a gente vai entender quais são as causas e os erros mais frequentes que os líderes cometem hoje. Vamos lá. Primeiro, uma liderança sem referência. Ou seja, eu não me torno, esse é os 7 pecados capitais da liderança. Eu não tenho uma referência como liderança no meu ambiente. Porque como eu não sei o que é liderança, eu acredito que gestão é liderança, né? Eu pego aquele melhor técnico que eu tenho, coloco ele como líder e acho que ele vai desempenhar um bom papel de líder. Será? Ele é técnico. Eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas. Você vai ter que desenvolver essa pessoa a ser líder. Mas o que você não pode correr o risco é de você subir um bom técnico e ganhar um péssimo líder. E isso é o que mais acontece nas empresas. A pessoa desempenhou bem um papel, ela está indo muito bem, aí eu pego esse cara que é um bom técnico, coloco ele como líder, ele começa a devastar o meu time. E você acha que ele está indo bem, porque você já confiava nele, era uma pessoa de confiança. Mas será que ele era um gestor?
Ele tem mais perfil para gestor, um cara mais racional, números, ou ele é um cara realmente de liderança, inspira pessoas, sabe se conectar com o humano, influencia pessoas para ir em busca de um objetivo comum. Liderança é muito de você ser bom com gente, sabe? Você se conectar com pessoas. Por quê? Porque você só pode influenciar aquela pessoa que gosta de você. Aí eu pego coloco um gestorzão, e o gestorzão ele vira aquele cara infernal na vida da pessoa. E a pessoa começa a pegar raiva, a pessoa começa a não gostar do líder. É as perguntas que a gente fez lá no começo. Será que você está sendo muito estilo Fordismo com as pessoas? Será que você está sendo um gestorzão muito racional? Só olha para número, 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 número e gente quase zero? Então é uma liderança sem referência. Não tem uma referência de liderança. Esse é o primeiro erro. Esse é o primeiro pecado capital quando a gente fala em gestão de pessoas. Eu tenho que ter essa referência de liderança. O segundo ponto é falta de reconhecimento. Quantos lugares a pessoa faz e não tem nem sequer um obrigado? Você não fez mais que a obrigação. Ah, eu não vou reconhecer não, senão ele vai pedir aumento. Gente, não dá pra gente pensar assim, a gente tá no. A gente já tá na geração aí bem avançada, né? Inteligência artificial e tal. Você entendeu? Então não dá mais pra gente estar com aquele pensamento. Você lida com gente, cara. Você lida com pessoas, não é com máquina. As máquinas aí estão chegando, né? Mas se você tem pessoas aí, é gente que você lida. Reconhece as pessoas, poxa. Às vezes coisinha boba, sabe? Pô, cara, vamos hoje colocar, esse mês aqui a gente vai colocar a foto da pessoa que se destacou. Esse mês aqui a gente vai, pô, todo mês vai ter o café da manhã daquele destaque do mês. E esse cara, ele vai ter o direito de dar um discurso aqui no ambiente. O que que ele fez de diferente? Olha a troca que você pode fazer no ambiente. Ele vai contar para a galera o que que ele fez de diferente no ambiente nesse mês para a gente conseguir isso que a gente conseguiu. E todos nós vamos bater palma para esse cara, vamos colocar esse cara lá em cima. Isso é reconhecimento. Às vezes não precisa nem envolver dinheiro. Reconhecimento não está associado somente a dinheiro, entendeu? Então, é esses mitos que a gente precisa quebrar. Outro ponto, a falta de feedback. Aqui no Leaderflix você tem vários conteúdos já aí de feedback. Eu já indiquei alguns aí. Você tem, por exemplo, o episódio 01, como dar feedback, que é a técnica do feedback. Você pode ir lá e pegar essa técnica, tá? É o primeiro episódio aqui do Spotify, é o episódio sobre feedback, inclusive. Por quê? Porque é um dos temas mais importantes. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui, que você tem um outro que você pode ir também, que vai ser show aí para você desenvolver sua comunicação com seus liderados, que é o episódio 128, Comunicação Assertiva para Líderes. Fantástico, Fernanda Dutra, especialista em comunicação, dá palestra para o Bradesco, dá palestra em vários lugares. Uma das melhores comunicadoras do Brasil quando se fala em comunicação, é a Fernanda Dutra. E ela já esteve aqui no nosso podcast várias vezes. Você tem muito falando sobre cultura, cultura de ambiente com a Ellie de Lima. A Ellie de Lima trouxe um conteúdo fantástico aqui pra gente, o episódio 140. Você pode ir lá consultar também. Você tem o episódio 139 sobre liderança. Então, assim, aqui no Leaderflix, se você maratonar do primeiro até esse, você muda o ambiente da sua empresa, cara. De verdade. Aqui a gente está entregando ouro puro aí para você que lidera, que é gestor, que é dono de empresa. É só pegar e aplicar. Então, a falta de feedback é um outro erro comum. O quarto, falta de treinamento. Às vezes você está cobrando o seu time para lá, a pessoa não faz, a pessoa não executa. Você está treinando essa pessoa? Tem processos que ela pode seguir ou as coisas. Cara, eu já passei por ambiente que era tipo assim, cara, desculpa a palavra, tá? Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas era infernal. Era. É, cara, tipo, você não sabia onde estavam as coisas, tudo bagunçado, desorganizado. Você já passou por algum ambiente assim? São empresas que não têm processos. O processo é a pessoa. Se a pessoa der uma dor de barriga nela, ninguém mais sabe fazer a atividade. Você trabalha em algum lugar assim?
Essa pessoa não tem treinamento, ela não sabe como fazer as atividades. O gestor tá lá. Por que que você não me entregou ainda? Bicho, você nem treinou a pessoa. Como que ela vai saber? Você precisa montar um processo, você precisa educar, treinar a pessoa como ela faz esse processo, e aí sim, depois você pode cobrar. Enquanto você não desenvolve o processo e não treina a pessoa, você quer cobrar ela do quê, cara? Então a falta de treinamento é um outro ponto. Delargar ao invés de delegar. Para esse eu já vou recomendar logo de cara, episódio 120, como delegar tarefas. Episódio 120 aqui do podcast, é só ir lá estudar, não tem problema nenhum, tá? O que que é o delargar? Eu jogo o negócio para a pessoa, ó, me entrega. Mas e se essa pessoa é uma pessoa júnior, uma pessoa que está aprendendo a trabalhar? Aí você está cobrando. Não, mas tem que se virar. Eu me virei. É, cara, tem líder que fala isso, você acredita? É sobre isso. Você vai ver uns outros números aqui que eu vou te mostrar depois, o que que os liderados falam, e você vai falar, puta, Gil, faz sentido. Você entendeu que o buraco é muito mais embaixo? Falha na contratação. Beleza, talvez você chegou numa área, você já chegou numa área, e essa área já tinha algumas pessoas, não tem muito o que você fazer, já estavam lá, e você vai aprender a ter que lidar com elas. A gente vai falar sobre isso aqui ainda, tá? Que é o seu processo de influência, como que você influencia, enfim. Mas se você já está na área, você tem que ter cuidado com a contratação. Teve uma pesquisa que apontou que 87% das demissões estão relacionadas a comportamento e apenas 13% relacionada à parte técnica. Ou seja, às vezes você está contratando as pessoas com um perfil errado para a área errada. Hoje existem RHs estratégicos, né, que eles fazem essa questão do DISC para o que que é o DISC, tá? É um teste de perfil comportamental que você identifica o perfil da pessoa e você vê se ela tem um perfil para aquela área ou não. E eu quero chamar a atenção dos RHs aqui. Eu tenho muitos mentorados que se apegam a isso, que o RH vai lá e fala, ó, você não tem perfil para liderar. E aí, pô, a gente é um ser humano, a gente não é um robô, cara. Então, o único ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos RHs é que quando aplicar esse teste, é avisar a pessoa que ela é um ser humano, ela pode desenvolver a liderança, tá? Não é falar para a pessoa que ela não tem perfil de liderança. Você é um ser humano, cara, não se apegue a rótulos. O ser humano é flexível, o ser humano ele pode aprender, ele pode se desenvolver, entendeu? Então não se apegue a rótulos. Não se apegue a rótulos, ah, não tem perfil para liderança. Eu posso desenvolver o perfil. Não é porque deu o teste X que eu vou rotular agora, ah, eu não tenho perfil de liderança. Aí você coloca o rótulo lá, eu não tenho perfil de liderança. E nunca mais eu sou líder. Não, cara, você é um ser humano. Claro que tem, pô. Você pode desenvolver. Você pode desenvolver. É desenvolvimento. Então é esse cuidado que eu chamo a atenção. Primeiro que você não, para que você não acredite, não que não seja eficiente. Claro que é extremamente eficiente, é sensacional isso, tá? O DISC é sensacional. Você consegue ali identificar se a pessoa tem um perfil para aquele momento, ou seja, você já traz a pessoa pronta, que ela tem um perfil. Mas se você está dentro da empresa e fez o teste, não significa que você não pode desenvolver um outro perfil. Por exemplo, você é uma pessoa mais analista, não significa que você não pode se tornar um líder. Claro que pode. Uma pessoa mais influente, uma pessoa. Claro que pode, você é um ser humano. É isso que eu estou falando, que fique bem claro aqui, tá? A ferramenta é sensacional. E eu apoio. Eu apoio o DISC em todas as empresas. Por quê? Porque esse é o formato de contratação. Você falha menos na contratação. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu amigo André, que é especialista nisso, sensacional, brilhante nisso. Quero trazer ele para ele dar mais aula para a gente sobre isso, que é um cara expert nisso e tem revolucionado aí a cultura das empresas com seu conhecimento. Então, isso vai ajudar muito, muito as empresas, já tem ajudado. Mas você que recebe um feedback, às vezes, o feedback errado, né? Então, estou falando ali do feedback, que é um dos erros. Você que recebe um erro, um feedback um pouco errado aí dos lugares, não pega isso para você, não, cara. Você pode desenvolver o que você quiser. Você é um ser humano, você não é um robô, entendeu?
Você é um ser humano, você é flexível, você pode se desenvolver. A beleza do ser humano é isso, ele pode se desenvolver, tá bom? E excesso de reuniões. Eu lembro que tinha um amigo que falava, Diogo, a gente tem que fazer a reunião para acabar com as reuniões, cara. Porque é muita reunião, é reunião disso, daquilo, e o foco que eu preciso fazer aqui para entregar meu trabalho eu não consigo, porque é reunião para o café da manhã, é reunião para não sei o que lá, é reunião disso e daquilo, e o foco no trabalho não existe. Então, é uma questão que a gente tem que desenvolver. Cara, eu estou fazendo reunião para o que realmente importa, ou eu estou com muito excesso de reuniões? Então, esses são os 7 pecados capitais, os 7 erros, tá? E a gente vai falar agora de alguns números que comprovam um pouco mais disso que eu estou te falando, tá? Houve uma pesquisa onde falou sobre as habilidades comportamentais que mais falta nos líderes. E aí eles entrevistaram liderados, entrevistaram também os líderes. E qual foi a conclusão que eles chegaram nesse ponto? Primeiro ponto, a opinião dos liderados. Chegaram para eles e perguntaram: cara, qual que é a habilidade comportamental que você acha que mais falta no seu líder? Olha a resposta deles. 36% acredita que falta apoio do líder. Aí a gente pode trazer o conceito de liderança servidora, né? Às vezes o cara tá com problema, já avisou o líder 300 vezes e o líder não tá nem aí. Se vira, meu irmão, se vira. Falta de apoio. Então, 36%, esse é o número mais gritante. 36% acredita que falta apoio do líder. 26% acredita que falta comunicação. Tipo, meu, o cara quer que eu adivinho a cabeça dele. Essa é uma reclamação tradicional. O cara quer que eu adivinho a cabeça dele. Então, você entendeu por que, que o líder precisa desenvolver a sua comunicação? E quando a gente fala comunicação, que é o modelo estátua que eu falei aqui da, da mentoria com a Tá, então tá, ó, parabéns publicamente aqui, tô adorando ver sua evolução, seu desenvolvimento, os resultados que você tem obtido aí com a nossa mentoria, continua nessa pegada, tá? Ela trabalha em uma das grandes empresas aqui do Brasil, não vou revelar nomes para não identificar, enfim. E ela estava com um desafio muito grande lá com algumas pessoas, e depois que ela entendeu esses conceitos que a gente está conversando aqui, e muito mais outros, ela começou a aplicar no dia a dia dela e está tendo resultados bem bacanas. E um dos pontos que a gente estava falando sobre o modelo estátua, o que que é o modelo estátua? Às vezes comunicação não é só a parte verbal. A parte verbal é aquilo que eu falo, não é? É aquilo que eu expresso, é aquilo que eu comunico com a voz. Verbal, o próprio nome já diz, verbal. Mas eu também tenho a comunicação não verbal. E o seu time julga muito a sua comunicação não verbal. O que é, Diogo, a comunicação não verbal? Quando você vai pedir alguma coisa para o seu liderado e ele fala que não dá para fazer e você bufa, você está comunicando. Quando você vira o olhinho, Deus do céu, sabe, você demonstra sinais de impaciência. E aí o que eu desafiei a Tainara foi o seguinte, falei, tá, vamos tentar aplicar o seguinte, o modelo estátua. Vamos desenvolver isso. O que é o modelo estátua? É onde eu não julgo as pessoas pela minha expressão corporal. Porque senão quem vai ser julgado é você. O seu time vai olhar para você, nossa, eu nem peço porque você faz umas caras. Você entendeu? E muito líder falha. Lembra da nossa pergunta? Por que, que a sua equipe não gosta de você? Por que, que as pessoas te julgam como um líder chato? Um líder que muitas vezes não tem paciência? Porque eles julgam a sua expressão corporal, a virada de olho, a bufada. E quantos líderes falham nisso e eles nem percebem? É inconsciente. Então, estou trazendo o que aqui para você? Consciência. Para você começar a olhar para isso. Porque se você não olhar para isso, o seu time está olhando e está te julgando. Então entenda que comunicação não é só o que você fala, mas é a forma como você reage quando eles não fazem aquilo que você quer. E talvez eles não fazem aquilo que você quer justamente porque você faz essas posturas que não agrada a eles também. Aí cria uma barreira entre você e ele. Então o que, que é o modelo estátua? Cara, não julgue as reações das pessoas.
Julgar é você expressar algo para eles que você não gostou. Você está julgando aquele momento, aquela situação. Então, o modelo estátua que a gente brincou ali um pouquinho na mentoria que veio esse insight é: meu, entendi, entendi. Tipo assim, você não tem uma reação tipo viradinha no olho, uma bufada, uma entortada de boca, porque o seu time percebe, cara. E você vai ser julgado por isso. Você entendeu? Então, qual que é o desafio que eu também coloco aqui para você agora? Tente não representar as suas expressões corporais numa negativa do seu time, numa situação que aconteceu. Você ter esse olhar de não julgamento é um princípio, né, da liderança. É você não ficar julgando as situações. É você entender, "Não, tudo bem, cara, mas tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa? Vamos conversar, porra, vamos bater um papo. O que está acontecendo que você não está querendo exercer as atividades? Você percebe que você não teve uma expressão assim, de tipo que não gostei, que. Aí o seu time para de falar com você, o seu time para de se conectar com você, porque você faz caras e bocas, entendeu? Então o modelo estátua é isso. O modelo estátua é você não demonstrar uma expressão de insatisfação, mas você tentar entender a situação de uma forma mais clara, como pessoas comuns, entendeu? Sem muitos julgamentos por caras e bocas. Esse é o ponto. Então, o que, que é outro ponto que o time, que as pessoas apontaram nessa pesquisa? A capacidade de decidir. Entendo você, eu sei que às vezes a gente está num negócio que a gente ainda não compreendeu 100% e ali me dá uma certa insegurança de decidir, mas talvez você está demonstrando muito isso para o seu time. E o seu time está te julgando por você não ter capacidade de decidir. Ou você não está muito interessado em entender o trabalho deles, em sentar lá do lado, compreender o que eles fazem, se aprofundar mais. E isso está te dando insegurança. Então, o que eu recomendo para você? Pega isso que você está com mais insegurança hoje e se aprofunda para você tentar entender. Isso vai te dar mais segurança no momento de decidir. O que está te dando insegurança para decidir? Talvez a falta de conhecimento de algum ponto do trabalho que você não conhece ainda. Eu recomendo que você mergulhe para dentro disso que está te dando insegurança, para você ter mais capacidade de decidir e passar mais segurança para o seu time. Tudo bem? Falta de empatia. O que que é empatia? É falta de se colocar no lugar do outro. Eu não me coloco mais no lugar do outro. As pessoas, às vezes a pessoa tá triste, eu não quero nem entender com ela. O que que tá acontecendo, cara? Como é que tá sua família? O que que aconteceu? Isso é ter essa humanização, sabe, da empatia. Então, quanto você tem se colocado no lugar do outro? Essa é outra reflexão que a gente tem que fazer como um papel de líder também, porque é um dos pontos que eles estão apontando em pesquisas, tá? A falta de objetividade, sem viés preconceituoso. Bom, objetividade, de repente, está muito relacionado à incapacidade de decidir também, né? Que é o terceiro tópico ali. Ou você ser muito prolixo. Que é prolixo? Falar, falar, falar e não chegar no objetivo de entendimento que fique claro para as pessoas. Eu rodo muito o assunto. Talvez também pode estar relacionado à comunicação. Sem viés preconceituoso. Muito cuidado com as piadinhas que você faz. Eu já vi líder fazendo piadinha totalmente grotesca e sem graça com as pessoas, sabe? Que deixa as pessoas sem jeito. Cara, você está num papel de liderança. Você é referência da sua área. Você tem que ter cuidado com as brincadeiras que você faz também com as pessoas, entendeu? Porque elas te veem, eu acredito num ambiente leve, um ambiente alegre, joia. Mas o que que eu tenho falado? Tem soado com um pouco de preconceito? Você tem que se observar nisso. Hoje você é um líder, você é uma líder, você é um gestor, uma gestora. Então, ter cuidado com isso. E aí eles também apontaram liderança. Talvez por eles não compreenderem exatamente o que é profundamente liderança, mas eu entendo que todos os outros tópicos que a gente apontou tá dentro da liderança, né? Você pode encurtar todo esse lado esquerdo aqui e resumir tudo ele como se fosse liderança, porque é de fato liderança. Todas essas capacidades, servir, dar apoio, se comunicar, ter capacidade de decisão, ter empatia, objetividade, tudo isso se você afrouxar ali, apertar todos juntos ali, você coloca ele tudo no bloquinho da liderança. Mas às vezes as pessoas, por não entenderem exatamente, porque esse é o grande
é o grande conflito, a grande confusão, as pessoas não entendem exatamente o que é liderança, elas acabam separando elas, mas encaixa em tudo isso, tá? O que os líderes estão falando, os liderados estão falando é: hoje eu não tenho uma referência de liderança. Esses números aqui apontam isso. Aí foram perguntar para os líderes, cara, o que que você acha disso? O que que você enxerga de comportamento que você tem que desenvolver? Olha como está desconexo o que o líder pensa do que as pessoas estão pensando. Ou seja, as pessoas estão pensando uma coisa do líder e ele está buscando um outro desenvolvimento que não tem muita relação com aquilo. Às vezes tem, mas às vezes não. Por exemplo, apoio. Não está nem no radar do líder que apoiar as pessoas é um papel importante. Que servir as pessoas é um papel importante. Apenas 6% dos líderes indicaram que gostaria de desenvolver em si mesmo a habilidade de apoio. Ou seja, não está nem no radar dele. E as pessoas estão gritando por apoio. Olha como está diferente isso. Olha como está distante isso. Isso tem que estar no seu radar. Você tem apoiado o seu time? Você tem tirado as barreiras. O que, que um líder faz muitas vezes? Ele tira as barreiras da frente do time para o time performar. Pô, eu tô sem um acesso. Aí o líder passa uma, 2 semanas, não tá nem aí. O líder tá lá fazendo alguma coisa operacional também, quando ele deveria estar cuidando de gente, de pessoas, ele tá lá afogado na operação. E a pessoa que era para ele dar o apoio, ele não dá. Seu papel é apoiar pessoas, pô. Elas estão reclamando disso, entendeu? E não tá nem no radar do líder. 6% acredita que precisa desenvolver esse papel. E aí eles também relatam que eles precisam desenvolver a empatia, tá lá em primeiro lugar. Cara, eu preciso me colocar mais no lugar do outro, reconheço isso. Espírito empreendedor. O líder acredita que ele precisa ser mais empreendedor, quando ele precisaria, na verdade, ter mais comunicação. Eu acredito que eu preciso ter mais calma, quando a equipe está pedindo mais capacidade de decidir. Apesar que a calma também é importante, né? Porque um líder estressado, ele estressa o time todo. Você anda muito estressado aí também? Você estressa muito o seu time? Importante refletir sobre isso também, tá, líder? Espírito inovador, autoconhecimento e diplomacia. Então, assim, para a gente fechar esse quadro, você percebe como está desconexo o que as pessoas querem de um líder e o que o líder acredita que ele precisa desenvolver? Não está nem no radar do líder o fator apoio. Não está nem no radar dele. Só 6% cogitaram a possibilidade de desenvolver. Então reflita, você tem apoiado bastante o seu time ou não? Como que você se autoavalia como líder? Então vamos entender o que não é liderança. Antes de tudo, vamos entender o que não é liderança. Bom, liderança definitivamente não é ter um cargo. Ter um cargo não é liderar. E as pessoas acreditam que o simples fato dela ter um cargo, ela está liderando. Será? Será que realmente ela está liderando pelo simples fato dela ter um cargo? Existem pessoas que não possuem um cargo e lidera muito mais no ambiente do que aquela pessoa que tem um cargo. Ter o crachá, por isso que você dá crachazada nas pessoas, não vai funcionar. Não funciona. É, que quem manda sou eu. Quando você precisou falar que quem manda sou eu, você acabou de falar para ela: eu não te lidero, eu preciso usar meu crachá para ver se eu consigo te influenciar de alguma forma. Mas pelo contrário, você distancia ainda mais a pessoa de você. Então, ter um cargo definitivamente não é liderar. Você já acreditou que ter o cargo era liderar? Você já acreditou que ter um cargo é de fato exercer a liderança ou não? Deixa aí nos comentários o que, que você achou. Se ter cargo é liderar, sem viés religioso, tá? Se você não acredita, veja como um personagem, mas a história diz que Jesus Cristo foi um grande líder. E perante aos olhos da sociedade, ser carpinteiro não era um cargo que a sociedade, entre aspas,
valorizaria ou respeitaria de uma forma assim como, ai, um presidente, entendeu? Então a gente percebe que o cargo não é liderar. Jesus era um carpinteiro, formou 12 discípulos e a mensagem dele já dura há mais de 2000 anos. Ele liderou pelo quê? Como Jesus fez para liderar tanto, influenciar tantas pessoas, levar tão longe a mensagem dele? Ele tinha cargo, ele tinha alguma posição hierárquica, ele dava crachazada nas pessoas. O que que ele fazia? Então, só para ficar bem claro aqui, ter cargo definitivamente não mostra se você vai liderar as pessoas ou não. Gerenciar é diferente de liderar. A gente já viu isso um pouquinho falando sobre o modelo Fordismo. Só que o que acontece? As pessoas pegaram ele como uma referência, ele não foi uma referência. Então as pessoas pegaram ele como uma referência e acreditam que aquele modelo é o modelo correto. É o modelo que tem que ser aplicado. Ele não foi referência? Então vão aplicar o que é referência. Mas será que gestão é liderar? Gestão é identificar gaps, lacunas, a gente já viu isso, né? Criar planos de ações para corrigir, medir resultados, para saber se a gente alcançou, se não alcançou, verificar números, enfim, isso é gestão. Acompanhar processos, ser aquela pessoa mais racional. Agora, o que é liderar? Liderar é influenciar pessoas, é cuidar de gente, é inspirar para que ajude a alcançar as metas. Porque você concorda que se você cuida das pessoas, elas cuidam dos processos, e os processos por si só irão mostrar os resultados. Então, um gestor de pessoas é esse cara que tem um olhar de influência no ambiente, um olhar de conexão com pessoas, porque a tarefa às vezes é desafiadora, é difícil, é estressante. E se eu tenho um cara que deixa ainda mais estressante, ou seja, ele vira ainda mais um obstáculo dentro do ambiente, acabou aí, vira aquele inferninho. É pessoas querendo brigar com pessoas, é gente querendo brigar com gente, é pessoas desanimadas, querendo jogar tudo pro alto, porque às vezes a tarefa já é estressante, eu tenho uma pessoa no ambiente que estressa mais ainda. Aí, em vez de eu ter um líder para ajudar a desenvolver os processos, eu tenho um líder que me ajuda a atrapalhar ainda mais o ambiente, porque aí ele gera rotatividade, insatisfação, processo trabalhista para a empresa. Você entendeu? As pessoas saem insatisfeitas e ela vai processar quem? Será que vai ser o líder ou vai ser a empresa? É isso que a gente tem que começar a olhar, pessoal. É isso que a gente tem que começar a olhar com carinho, entendeu? Ser empresário definitivamente também não é liderar. Muitas pessoas falam, nossa, o líder do empresário que não sei o que lá. E às vezes, cara, não tem nada de liderança ali. Porque o líder, ele visa negócios. O líder, ele só quer saber uma coisa. O empresário, desculpa. O empresário, ele visa negócios. Ele visa margem de lucro. Ele visa equity. Ele visa toda a linguagem de negócios possíveis. Ele não tem tanto ainda o olhar para pessoas. Talvez ele vai desenvolver em um dado momento. Ele vai entender que é necessário ter isso. Mas um líder, ele é um visionário, ele visa negócios. O empresário, ele é um visionário, ele visa negócios, entendeu? Ele não tem tanto tato para pessoas. Depois que a empresa dele começa a crescer, que ele olha, caramba, eu preciso cuidar de gente também, porque são as pessoas que cuidam dos processos e são os processos que entregam os resultados. Mas quem cuida dos processos? As pessoas. E quem cuida das pessoas? Ih, não tem. Entendeu? E aí ele começa a ver o ambiente dele ter uma alta rotatividade, ele começa a ver o ambiente dele ter pessoas desmotivadas, inseguras, e aí ele vê um time tenso, ele fala, meu Deus, aí começa a gerar uma sobrecarga nele mesmo, que as pessoas começam a procurar ele. E aí, quando
era para ele estar ali no nível estratégico, cuidando de negócios, ampliação, expansão de negócios, ele tem que ficar sendo sugado para operação. E aí ele não tem um nível tático, onde esse nível tático cuidaria das pessoas e dos processos para ele, enquanto ele pensa em ampliação de negócios. Então, o empresário ele não teve muito foco em liderança de pessoas. Não necessariamente também o empresário é um líder, ele é um visionário. Ele é uma pessoa que enxerga a possibilidade de negócios, ele fecha negócios, mas não necessariamente ele é um gestor de pessoas. Então, quando as pessoas falarem nessas revistas sensacionalistas para você, líder não sei o que lá, não precisa ver se ele realmente é um líder. Às vezes ele é um empresário e ele precisa desenvolver também a competência de liderança, tá? Então, ser empresário não significa que você é um líder, que você lidera. São coisas também distintas e isso é importante ficar claro aqui, tá? Se o empresário não consegue influenciar pessoas, então ele não conseguirá liderar, porque liderança é sobre influência de pessoas, tá bom? Ter conhecimento também não garante a sua liderança. Por quê? Porque senão nós teríamos professores dentro de sala de aulas liderando os alunos. Nós teríamos pesquisadores como grandes líderes, engenheiros, filósofos. Ou seja, é uma outra confusão aí que gera, que a gente acredita que pelo fato da pessoa ter um autoconhecimento, ela também é um líder, não necessariamente. O conhecimento não te garante a liderança. Às vezes você é uma pessoa que tem um QI alto, que é bem inteligente, tal, beleza, joia, legal, mas isso não significa que você lidera pessoas. O QI e escolaridade não equivalem à capacidade de liderança, tá? Diogo, mas então o que é liderança? Pelo amor de Deus, me fala logo, o que que é esse negócio de liderar? A liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Aleluia! Aleluia! Cara, liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas. Se você não influencia pessoas, você não lidera. Não adianta. Se você não tem a capacidade de conectar pessoas em busca de um objetivo, você não lidera. Se as pessoas não ficam muito tempo com você, do seu lado, vai embora logo, não quer ficar no ambiente, você não lidera. Então, a liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Quantas pessoas você tem liderado? Quantas pessoas desejam ficar próximo de você e acompanhando o que você tem a dizer, o que você tem a falar, querendo aprender com você, querendo seguir seus sonhos, seus objetivos? Quantas pessoas acreditam na visão que você estabelece para ela? Quantas pessoas, assim como Jesus fez com seus discípulos, estão dispostas a renunciar a si mesmo e segui-los? Isso é liderança. É a sua capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Por que influenciar? Por que é tão importante influenciar? Porque a influência é a base da liderança. Sem a influência, você não consegue conduzir o seu time para objetivos desejados. Agora você entende o porquê não funciona você ficar gritando com as pessoas? Agora você entende por que não é interessante você fazer ficar bufando, virando o olho para as pessoas, entortando a boca, quando você deveria estar escutando, entendendo por que essa pessoa reage dessa forma, quando você deveria estar se conectando com essa pessoa. Você entende? Se você não tiver a capacidade de influenciar pessoas, você não consegue levar elas em busca de um objetivo em comum. Isso é liderança, é influência, é influenciar. Agora, a verdadeira liderança, ela não pode ser concedida. Não é alguém que vai lá e te dá um cargo e você fala, agora eu sou líder. Não, 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 não. Talvez você tenha um cargo,
Você tem um crachá ali falando supervisor, coordenador, gerente, CEO. Não é assim agora? Mas será que você lidera? Será que você realmente lidera pessoas? A verdadeira liderança ela não pode ser concedida, indicada ou atribuída. Ela é fruto unicamente, olha só, ela é fruto unicamente da influência. E isso não pode ser dado. Vou repetir. Isso não pode ser dado. Precisa ser conquistado. Uou! A liderança precisa ser conquistada. As pessoas precisam permitir. Olha só o que eu vou te falar. As pessoas precisam permitir que você as lidere. Nossa Senhora. Se você pegou isso, vira uma chave. Se as pessoas não estão permitindo que você as lidere, o problema não estão com elas. Eu afirmo para você que o problema não está com as pessoas. Eu sei, às vezes é difícil a gente aceitar isso. Aí eu vou falar para você lá no episódio 133 depois. A gente só fala sobre aceitação. Mas aqui a gente está falando de liderança, tá? Então a verdadeira liderança ela não pode ser. Olha, vamos entender isso com clareza. Depois você vai jogar nos comentários. Ah, Diogo, tá sendo redundante. Não, cara, não é redundante, é reforço mesmo. É reforço. É reforço. Porque é importante reforçar. A verdadeira liderança não pode ser concedida, indicada ou atribuída. Ela é fruto unicamente da influência. E isso não pode ser dado. Ah, meu chefe agora me colocou nessa posição, eu sou líder. Não! Por que, Diogo, eu não sou? Quem é você para falar que eu não sou? Olha só. Quem é você para falar que eu não sou? Desculpa, mas o meu papel aqui é falar o que é liderança. Ela precisa ser conquistada. Se as pessoas não estão permitindo que você lidere elas, talvez você ainda, porque pode ser desenvolvido. Ainda você não exerce uma liderança, mas você pode exercer, tá bom? E como aplicar então, Diogo? Fala aí então como aplicar essa influência aí. Como é que faz? Bom, vamos lá. A influência, primeiro ponto, ela está na construção de relacionamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você seria influenciado por um amigo, uma pessoa íntima, ou por uma pessoa estranha? O que você acha? É mais fácil um estranho te influenciar. Ô, fulano, vamos no pagode aí, sabadão? Pô, vai ser legal pra caramba, pagode com feijoada, vai ter um samba ao vivo, violão sete cordas. Pô, se eu sou seu amigo, mesmo que você curta um rock e tá tudo bem, você vai falar, pô, eu vou lá porque esse é meu parceiro. Você tá ligado que eu não gosto, mas eu vou lá porque esse é meu parceiro. Já ia rolar. Por quê? Você influenciou através do relacionamento, entendeu? Então, a influência ela começa na construção do relacionamento. Você só pode influenciar quem você se relaciona. Vou repetir, você só pode influenciar quem você se relaciona. E a pergunta que eu faço para você é: você tem construído relacionamentos verdadeiros e genuínos com o seu time? Você tem, ao menos, se preocupado em construir relacionamentos com o seu time? Eu vou ir revelar aqui para você como você constrói a influência, mas eu sempre brinco com o pessoal, e uma brincadeira verdadeira. Primeiro que a influência ela é diferente de manipulação, tá? Manipulação é você passar a perna em alguém, você jogar uma conversa ali, passar a perna em alguém para conquistar alguma coisa. Isso jamais deve ser recomendado você fazer. Se você faz isso para subir os seus cargos aí onde você está, eu recomendo que você revisite os seus valores como ser humano, como pessoa.
Até porque você tem um papel de líder. E um líder, o mínimo que ele precisa ter é integridade. Por quê? Porque é a confiança. Então, a manipulação é eu iludo as pessoas, eu de uma certa forma utilizo um pouco da influência, né? Construo relacionamento, enfim, mas depois eu passo a perna nessa pessoa para conquistar o que eu queria. Cara, joga isso no lixo. Isso não é de Deus, vamos falar assim, entendeu? Eu recomendo que você utilize a manipulação. Manipulação influenciar para os seus interesses próprios. O líder, ele utiliza a influência. A influência é a construção de relacionamento, a conquista de uma confiança, para que você conduza as pessoas para um objetivo íntegro, honesto, para um objetivo que faça sentido para ambas as partes, que seja um ganha-ganha e não um ganha-perde. Isso é influência, tá? É eu influenciar as pessoas para o bem, que vai ajudar essa pessoa a se desenvolver, a crescer. Isso é influência. E como que eu crio relacionamentos, Diogo? Um mundo onde a gente acha que a gente está tão conectado, né? Mas será que a gente está mesmo? Quantas famílias estão em ambiente, estão na mesma casa, mas um tá com o celular no quarto, o outro tá com o celular no outro, ou eles estão até no mesmo sofá, mas ninguém fala um com o outro. E aí a gente fala que a gente está na era da tecnologia, mas de uma tremenda desconexão das famílias, uma tremenda desconexão dos ambientes de trabalho, das amizades. Por quê? Porque as pessoas estão hoje nos mesmos ambientes, mas elas não se conectam como seres humanos. Pais não se conectam com seus filhos, filhos não se conectam com seus pais, maridos e esposas não se conectam, parceiros não se conectam. Como é que está a sua situação hoje? Será que realmente você tem criado relacionamento? Aí o pai fala: "Ah, mas aí, meu filho não me respeita, meu filho não escuta o que eu tenho a dizer. Mas será que eu estou criando relacionamentos para influenciar o meu filho para o caminho que eu quero? Ou eu estou distanciando o relacionamento? Porque a influência, ainda mais pai e mãe, né? Tem um papel de influência no filho muito forte desde que ele crie o relacionamento. Senão que ele vai criar desconexão. Então, a liderança está em tudo. A liderança é um comportamento. Você entende por que não faz sentido associar cargo com liderança? Associar um empresário à liderança? Associar uma pessoa inteligente à liderança? Por causa disso. Que a liderança é influência. A liderança é através de conexão de relacionamentos. Um pai não necessariamente é o líder do seu filho. Se ele não criar relacionamento, não tem conexão. E se não tem conexão, não tem liderança. Como que eu crio relacionamento com as pessoas? Como que eu faço para as pessoas estarem mais próximas? Como que eu crio essa conexão? Relacionamentos se criam por conexões. Tá bom, Diogo, mas o que é a conexão? O que significa a conexão? Conexão é se interessar mais pelo outro. Quando eu me interesso mais pelo outro, ou seja, eu me torno mais interessado e menos interesseiro, eu me conecto mais. Ah, Diogo, eu vou pedir as coisas pro meu colaborador e ele não me atende, ele não faz as coisas. O quanto você tem se interessado por ele? Você está sendo mais interesseiro, ou seja, é só quando você quer, você vai lá e pede, ou você também se interessa por ele? Às vezes ele tem problemas, às vezes ele está entrando numa depressão e você não está nem sabendo. Às vezes ele tem crise de ansiedade. Às vezes essa pessoa está com a mãe doente dentro de casa. Às vezes ela perdeu o pai há 2 dias. Às vezes ela terminou o casamento, às vezes ela terminou o relacionamento, às vezes ela descobriu uma doença grave. Isso é gestão de pessoas. Então você vai lá e só pede, 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 mas o quanto você cria relacionamento, o quanto você se interessa por ele, o quanto você se conecta com aquela pessoa. Conexão também é perguntar mais e falar menos.
Quando eu me interesso pela pessoa, eu pergunto sobre como a vida dela vai, o que que ela quer para o futuro dela. Eu saio do contexto trabalho, aquele mundo organizacional, às vezes seco, né? Só fala sobre trabalho e entro mais na intimidade das pessoas. É quando eu pergunto mais e falo menos. E aí eu tenho que ter o quê? Escutativa, não é ouvir. Ouvir é a pessoa falar comigo e eu estar aqui no celular. Aham, tá, tá bom. Aí você já fez aquele negócio lá? Será que você escutou a pessoa? Não, peraí. Será que você escutou a pessoa ou você ouviu ela? Eu tava só fazendo barulhinho. Olha, sabe aquela vez que a pessoa fala, fala e você pede pra ela, você pode repetir de novo? Você não escutou ela. Você estava em outro planeta, mas você não estava presente. É estar mais presente com as pessoas. É ser paciente e fornecer atenção. Porque se você vai treinar uma pessoa, se você vai desenvolver ela, você tem que ser paciente. Já pensou se eu não tivesse paciência de produzir esse material aqui para você? De fornecer essa atenção aqui para você? Você não estaria tendo acesso a essa informação. E quantas informações o seu time precisa de você também, talvez ele não está recebendo esse apoio. É servir ao invés de ser servido. Existem muitos líderes que ficam pedindo para o liderado: ah, você pode pegar uma coisinha ali para mim? Pega esse também, pega esse, pega esse. Enquanto você serve as pessoas aí no seu ambiente. Por isso que liderança é muito sobre humildade. Liderança é muito sobre humildade. Não é porque você tem um cargo, uma posição, que você vai ficar pedindo as coisas. Pode, claro. Claro que você pode, óbvio. Mas a minha pergunta para você é: o quanto você está servindo as pessoas? O quanto você permite que as pessoas se servem primeiro e você se serve por último? É, meu amigo. Líder, minha amiga. Líder é sobre isso. Liderar é sobre isso. Não pense que é apenas sentar numa cadeira mais favorável, mas é estar disposto ou disposta a servir. Também não é ser também assim aquele cara de entregar tudo, não, mas o seu time vê que você se conecta com ele e aí começa a acontecer o quê? Respeito de ambas as partes, entendeu? Respeito de ambas as partes. Então você começa a perceber que há uma transformação comportamental, vai começar a haver uma transformação comportamental em você, porque liderança também é comportamento, né? É muito sobre comportamento, tá? É gerar valor na vida das pessoas. Quantas pessoas já geraram valor na sua vida e você foi extremamente grato a elas? Eu tive líderes que geraram valor na minha vida. Eu tive o Carlão, que uma vez me viu muito estressado, um menino novo, lá atrás, e falou: Garoto, vai ler esse livro. Aí ele jogou na minha mão Mestre da Sensibilidade, Augusto Cury. Virou uma chave na minha cabeça. Falei: opa, o caminho não é esse, não. Não é esse mesmo que eu fazia lá no campo de várzea. Entendeu? Aqui o jogo é outro, o jogo é diferente. E esse é o nosso processo como ser humano. Então, se eu tô aqui falando com você hoje, é porque teve pessoas lá atrás que me ajudaram no meu processo de desenvolvimento. É isso que um líder faz. E depois aí o Carlão pegou e me jogou monge executivo. Entendeu? Então, é gerar valor na vida das pessoas. Talvez você conte nas mãos, na única mão, numa única mão sua, quais foram os líderes que geraram valor na sua vida. E esses são os que marcam. E é isso que eu convido você a fazer com seus liderados. Seja a pessoa que lá na frente, depois de 10, 20, 30 anos, ele vai falar: Fulano de Tal marcou minha vida. Isso é gerar valor. Isso é gerar valor na vida das pessoas.
entendeu? Você melhorou a vida das pessoas. Ah, mas a pessoa é depressiva. Você é o líder dela. Talvez você é o ser de luz que vai levar luz para ela. Talvez essa pessoa está precisando de uma luz. E você, por ser o líder dela, você vai ser essa pessoa. Entende? As pessoas passarão a sentir que você está presente. Então, conexão é a palavra da influência. Vamos entender isso mais profundamente? Eu trouxe isso numa pirâmide. Eu não sabia como apresentar isso para você. Isso eu não vi em livros. É conhecimentos. Eu não vi em livros, não vi em lugar nenhum. Isso aqui nós criamos aqui no Leaderflix para tentar exemplificar melhor o que é chegar no nível da liderança. Tá? Então, do que eu estou chamando essa pirâmide que eu montei aqui para você? Os 4 níveis para alcançar a liderança, tá? Para a gente fechar o nosso material aqui com chave de ouro e trazer uma exemplificação mais clara para você. Esse é a nossa missão aqui, tá? Então, qual que é a primeira base da pirâmide para você alcançar o seu nível de mais altíssimo grau de liderança? E use isso, pelo amor de Deus, com muita responsabilidade para influenciar pessoas para o bem, para a luz, tá? Estou confiando em você aqui para que você use isso sempre para a luz, nunca para as trevas. Trevas é manipulação, influência é para o bem, tá bom? Conexão com pessoas é o início da relação. Então, se você tem pessoas com muita barreira aí com você, pessoas que tá difícil de você lidar, você tem que se perguntar: eu estou me conectando com essa pessoa? É a primeira base. É a primeira base. A conexão com pessoas. É perguntar mais sobre o outro e se interessar pelo que ela tem a dizer. E escutar verdadeiramente, não ouvir. Não ficar. Aham, aham. Não. Para com isso, cara. Se você faz isso, pelo amor de Deus, acabou hoje. Você precisa escutar as pessoas, tá bom? Início da relação. Perguntar sobre o outro e se interessar pelo que ele tem a dizer. Segundo nível. Qual é o segundo nível dos 4 níveis para você alcançar a liderança? A aproximação da relação. São conversas frequentes. Você passa a ter um relacionamento mais profundo. Você está construindo relacionamento com as pessoas. Você é o gestor dela. Então você precisa construir relacionamentos com ela. Conversas mais frequentes, rotinas de feedback, episódio 01, episódio 138, rotinas de feedback, agenda de encontros individuais, aproximar mais o relacionamento. Como é que você tá? Família, foi passear, viajou, não viajou? O que você fez? Foi para lá, foi para cá? Escutativa. Às vezes as pessoas querem falar, você precisa ser a pessoa de escutar, cara. Abre esse ouvidão aí, entendeu? Serve, serve as pessoas, tira as barreiras dela para elas performar. Isso vai ajudar você a construir seus relacionamentos e gere valor na vida das pessoas. Gere valor na vida das pessoas. Ajude ela muitas vezes em um determinado problema que ela tem, que ela vai ser eternamente grata a você. E numa visão mais de psicologia, se tiver psicólogos me ajudem aí nos comentários, você vai criar um nível de reciprocidade muito grande. A pessoa vai ter vontade de presentear você. Porque, sabe aquele negócio? Tinha muito, né? Ia lá na rua de casa, tinha minha mãe, Dona Cidinha, e aí, fim de ano, né? Fazia ali os cuscuz paulista. Quem é de São Paulo conhece cuscuz paulista, a tortinha de frango. Aí a Dona Cidinha fazia, e aí tinha aquele hábito, não, vou levar ali para Dona Vanir, para Dona Hilda, eu vou levar ali para Dona Rosa, para Dona Zulmira, um pedacinho para cada uma. E aí no dia seguinte, a Dona Zulmira não levar lá para gente também alguma coisinha que ela fez, é, a Dona Hilda e também ela levar, a Dona Divina, que era minha avó, também levava algumas coisinhas lá para casa, ou seja, reciprocidade. Quando alguém entrega algo para você, você sente, você fala, puxa, agora eu tenho também que fazer isso por essa pessoa e tal.
Então, o gerar valor também te favorece nesse sentido, entendeu? Quando você gera valor na vida das pessoas, quando você gera valor na vida dos seus liderados, eles vão estarem abertos e dispostos a te ajudar. Quando você pedir algo, eles vão querer contribuir com você, porque vai gerar reciprocidade, entendeu? E aí a gente vai para um terceiro nível dos quatro níveis para você alcançar a liderança. É quando a pessoa fala: opa, tô começando a confiar na pessoa. Primeiros sinais de permissão. É o que a gente pode chamar de primeiros sinais de permissão para você influenciar. Tô começando a confiar em você, cara. Tá. Vou confiar em você. Vamos junto. Para onde que você tá indo? Tô começando a confiar em você. Pô, eu preciso ir para cá. Essa meta aqui que o gestor pediu. Você me ajuda? Claro, pô. Vamos lá. O que que você precisa fazer? Você já construiu um relacionamento. As pessoas não vão querer deixar você na mão, entendeu? Você já está construindo um relacionamento. Então, os primeiros sinais de permissão para você construir sua influência. Tô confiando em você. Vamos junto. Bora. Para onde que você está indo? E aí você alcança o topo. O que que é o topo? É quando você começa a liderar. É o nível de confiança conquistado. A pessoa confia. Fulano, vamos para lá? Bora. O que que você precisa fazer? Por aqui. Então vamos lá. Tô junto contigo. Pô, agora eu preciso ir para cá. Bora. Para onde você vai? Para ali? O que que eu preciso levar? Você precisa disso daqui? Tá fazendo sentido isso para você? Deixa aqui nos comentários. Pô, eu procurei trazer o máximo aqui do que eu esmiucei sobre as leis de liderança, e tem várias outras, claro, mas eu procurei trazer o máximo para você parar de ter problemas com o seu time, para você manter mais pessoas no seu ambiente, para você manter pessoas conectadas com você e você conseguindo liderar essas pessoas. Então, se você acha que esse material está fazendo sentido para você, por favor, estrelinha aqui em cima no Spotify, 5 estrelas, por tudo que eu entreguei aqui para você. Você vai ajudar a gente a melhorar o mundo. Por quê? Porque os ambientes aí fora, você viu os números, tá trash, tá terrível. As pessoas estão cansadas. Por quê? Porque não há um entendimento claro do que é liderança. Então, se a gente compreender o que é liderança, a gente melhora o mundo, cara. A gente está precisando de melhores líderes. A gente está precisando de lideranças fortes no mundo que querem fazer o bem. Acredito que foi Martin Luther King que falou. O problema não são os maus, as pessoas que praticam o mal aí fora. O problema é o silêncio dos bons. Então, é isso que a gente carrega aqui como bandeira. Você que está assistindo isso daqui, eu tenho certeza que você é um excelente ser humano. E as posições de liderança precisam de você. Se você está em algum lugar exercendo liderança, você tem um papel aí dentro. Você tem uma missão de ser um ser de luz aí dentro. Então pega isso e leva para as pessoas. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Não tem como você receber aquilo que você não dá. Isso é princípio de vida, infelizmente muito pouco falado. Pratica isso na sua vida para você ver. Dá mais ouvido para as pessoas. Gera valor na vida das pessoas. Constrói relacionamentos para você ver. Constrói o seu nível de influência. Só que muito cuidado. Quando você chegar no nível de liderança, cuidado para não perder a confiança dessa pessoa que depositou a confiança dela. O que é depositar confiança, cara? Qual que é a minha relação com essa questão de confiança? É quando a pessoa ela permite que você acesse o coração dela. Você tem que ter muito respeito com o coração das pessoas, cara. Muito respeito. Ela abriu uma intimidade para você, entendeu? Ela abriu o coração dela para você. Você não pode sacanear a pessoa com isso, entendeu? Então, quando a gente vê um nível onde esses valores, esses princípios da vida têm se perdido, a gente fica triste, né? Com o mundo. Então, valorizar a confiança que as pessoas entregam para você como líder é uma missão sua, cara. Você tem que assinar um papel e falar, cara, eu jamais
Vou brincar com a confiança das pessoas, porque quando você lidera nesse nível extremo, você ganha a confiança das pessoas. E jamais, jamais brinque com a confiança das pessoas, porque confiança é sinônimo de abertura de coração. A pessoa abriu o coração dela para você. Perfeito, líder? Então, esses são os 4 níveis da conexão com pessoas, construção de relacionamento. Aí você chega no nível de influência para você conseguir liderar. Se você ainda não está nem no nível 1, que é conexão com pessoas, você tem que repensar sua liderança. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir liderar. Você vai entrar no nível Fordismo, que a gente viu lá no começo. E no nível Fordismo não é um bom negócio. O nível Fordismo é o nível frio das coisas. E liderança é muito mais sobre ser humano. É muito mais sobre você influenciar pessoas. É muito mais de você se conectar, construir relacionamentos, construir influência. Então, isso é um arquivo exclusivo do Leaderflix, tá? Um arquivo exclusivo do Leaderflixcast, do que é liderança de pessoas. Legal, líder? Perfeito? Então, pega isso, tira um print, cola no seu caderno, e se dê uma nota de 1 a 10 em cada nível dessa pirâmide e se avalie onde você está hoje, em que nível você está hoje com as pessoas. Cada pessoa você vai ter que passar por essa etapa, se conectar, trabalhar para construir relacionamento. E assim, lembre-se que construir relacionamento é com tempo. Não espere que daqui 2 dias você já vai construir relacionamento. Os amigos que você confia, quantos anos você tem de amizade com essas pessoas? Então a preocupação que você tem que ter é: eu estou construindo relacionamentos, eu estou me conectando com as pessoas, eu estou influenciando as pessoas para você chegar no nível de liderança alto e que realmente faça você alcançar grandes resultados na sua vida, na sua carreira, na sua família, no seu contexto social, na sociedade como um todo. Tá legal? Líder, por favor, deixa aqui nos comentários quais foram as suas conclusões e para a gente fechar, eu vou perguntar aqui para você. Qual será o seu primeiro passo em direção à influência? O que você irá fazer? Qual será o seu plano de ação para alcançar a influência? Deixa aqui nos comentários o que você vai fazer para alcançar a sua influência. E para a gente fechar, quero deixar essa mensagem aqui para você sobre influência. A verdadeira essência de todo o poder de influenciar está em levar a outra pessoa a participar. Leve essa mensagem contigo, tá legal? Por favor, líder, compartilhe em todos os grupos do WhatsApp, manda para o seu RH, manda nos grupos de trabalho que você tem. Isso precisa ir adiante, líder. Isso é uma missão nossa aqui, tá? Isso é uma missão nossa, levar essa informação mais adiante. Eu conto com a sua ajuda, por favor. Se você achar que esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com todas as pessoas que você conhece. Dá 5 estrelas aqui pra gente no Spotify, para o Spotify levar mais essa mensagem adiante. E deixa aqui nos comentários qual foi a sua conclusão. Eu quero te escutar também. Eu quero te escutar. Qual foi a sua conclusão em relação a isso? E se você quer levar uma mentoria mais personalizada para sua empresa, se você quer se desenvolver como líder, se você quer buscar o desenvolvimento do seu ambiente, aqui embaixo eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Vamos bater um papo, vamos conversar. Eu quero entender o seu desafio e eu chamo isso sempre de mentoria gratuita. É um bate-papo para eu entender o seu contexto, o seu momento como líder, o que você tem passado. A gente quer poder ajudar você, o seu negócio, a sua empresa. Eu não sei qual é o seu contexto, entendeu? Me chama aqui no WhatsApp para agendar a mentoria gratuita. Como é que funciona? Você vai mandar um oi, a gente vai combinar as agendas, tá? E aí a gente vai bater um papo para eu entender o seu contexto e dentro desse seu contexto eu vou procurar na melhor forma possível te ajudar nesse momento que você está passando. Não tem custo algum, é inteiramente gratuito, é um bate-papo para a gente poder se falar. Então, se você tem interesse, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo.
clica aqui, me manda um oi, vamos combinar a agenda. Combinou o dia, a data? Legal. Vou te mandar o link, a gente vai entrar online e vai fazer esse bate-papo, tá legal? Então, antes que as inscrições se encerrem aí para nossa mentoria, eu convido você aqui embaixo me mandar um oi, uma mensagem para que a gente possa conversar, tá legal? Líder, quero escutar você. Qual é a sua opinião sobre esses 7 erros principais de liderança e o que você acha aí sobre todo esse contexto de influência? Espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. E não se esqueça de seguir o Líder Flixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Líder Flixcast.